Paranormal é muito melhor do que você lembra e eu vou provar pra você neste vídeo. Mas antes, deixa nos comentários qualquer abobrinha para ajudar a quebrar o algoritmo do YouTube nesse vídeo. Para contextualizar, Paranormal foi lançado em 2012 e é animação em stop motion, tipo Noiva Cadáver ou Coraline, que são dois filmes que eu também amo muito, e se por acaso vocês quiserem vídeo a respeito desses filmes, eu posso trazer. Mas sem mais enrolação, vamos direto para o filme. O filme começa com uma temática de filme de terror e fazendo uma sátira que é muito boa. Norman está falando com a avó dele que tem uma cor um pouco diferente e o pai dele chama para levar o lixo lá fora. E cara, para um filme infantil, essas personagens são muito bem contornadas, viu? Quando o Norman chega para falar com o pai dele, descobrimos que a avó dele está morta e logo todo mundo começa a dizer que ele é mentiroso ou que ele tá ficando louco. Só que é muito interessante que muitas pessoas te julgam a partir da experiência de vida delas, o que não é errado, mas também não é o ideal. Suas experiências só servem pra você, mesmo que possa ajudar outras pessoas. O problema é que eles começam a brigar por conta do tio doido dele, o que deixa o Norman com a cabeça muito ruim, porque ele acha que é tudo culpa dele. Só que o problema é que o tio doido dele tem uma centena de fotos dele e fala que tem pouco tempo, parece que ele tá stalkeando ele ou algo do tipo. No dia seguinte, o Norman vai indo pra escola e nós podemos perceber que a cidade é toda destruída e ele vai meio que falando sozinho. Isso do ponto de vista nosso. Quando muda pro ponto de vista dele, ele consegue ver os fantasmas e mantém uma certa amizade com todos eles. Quando ele chega na escola, podemos ver que lá ele também é tratado como um esquisitão e que o tio dele também está seguindo ele. Dentro da escola, alguns valentões vão lá e zoam ele, né, chamando ele de esquisito, essas coisas. Depois, na aula de teatro, eles estão ensinando a parte histórica dessa cidade, que é a história da bruxa, e ela vai contar toda a história de como a bruxa virou, as coisas que ela é hoje. Quando de repente o chão começa a dissolver e ele vê um tanto de rosto velho. Indo pra casa, um personagem chamado Neil fala com ele e diz que não pode ficar chateado com essas coisas, porque é isso que eles fazem. Inclusive, ele cita de maneira muito divertida tudo que vai acontecendo com ele. Mas ele fala uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é: não dá pra parar esses brigões, porque isso faz parte da natureza humana. Se você fosse maior e mais burro, com certeza seria um brigão também. Isso faz sentido, porque pessoas que não têm tanta inteligência, ao invés de tentarem resolver situações sem confusão, decidem optar por brigas e coisa do tipo, porque é o meio mais eficaz que eles conhecem de resolver problemas. Acontece que o tio dele chega pra falar com ele e fala exatamente tudo o que tá acontecendo com o Norman, e ele fala que a maldição da bruxa é real e que o Norman é o único que pode resolver esse problema, mas com a ajuda do Neil, o Norman acaba se salvando do tio dele. Nisso, o Neil chama ele pra casa dele, porque ele quer que o Norman veja o cachorro morto dele. Mas quando o Norman chega na casa do Neil, o irmão mais velho do Neil trata o Norman daquele jeito que é meio chato, né, que dizendo que ele só quer chamar a atenção, porque basicamente ninguém consegue entender o que o Norman vê e por isso eles acham isso. E isso acontece demais nas nossas vidas. As pessoas desacreditam no que a gente tá falando simplesmente porque não entendem nosso ponto de vista. Algumas vezes a culpa é nossa por não conseguirmos explicar, mas muitas das vezes eles não entendem ou não fazem nem esforço pra entender. E aí nos enquadram como loucos ou simplesmente não entendem e aí não tem o que fazer mesmo, entendeu? Depois de uma brincadeira, nós podemos perceber que o Norman, tudo que ele queria era ser um menino normal, apesar de tudo. Acontece que o tio dele vai jogar no Vasco e durante a noite, na apresentação de teatro, o Norman começa a ter outras visões e dessa vez ele vê alguém chamando ele de bruxa, até que uma árvore pega ele e fala que os mortos estão voltando. O problema é que o Norman sai gritando durante a peça, o que deixa numa situação em que todos começam a realmente achar que ele é louco. Na volta pra casa, o pai dele deixou ele de castigo e fala que ele não pediu pra nascer assim, e o pai vai lá e concorda que também não pediu, o que é uma situação bem difícil porque os pais não conseguem entender e aparentemente a única que tenta ser compreensiva é a mãe, mesmo que isso tenha um limite. Nós percebemos isso quando ela fala que às vezes as pessoas fazem coisas simplesmente pelo medo, o que é verdade. Muitas das nossas decisões não são por conta do nosso desejo por ter, e sim pelo nosso medo de que temos de perder. E o medo é um dos fatores principais. Não que seja errado ter medo, mas é errado quando o medo nos controla. Na escola, os meninos continuam zoando Norman e ele vai se esconder no banheiro até que do nada o tio dele aparece lá, o que é uma cena bem bizarra, se assim posso dizer, para um filme infantil. O tio do Norman tá lá para passar a tarefa nova para ele, ir até a casa dele, pegar o livro que tá nas mãos dele, que ele já deve estar fedendo, e ler a história no túmulo da bruxa. Depois de conversar com a avó dele sobre medo, ela disse que não tem problema nenhum sentir medo, só não podemos deixar que o medo nos afete ao ponto de ficarmos paralisados sem saber o que fazer. Depois disso, o Norman sai correndo para a casa do tio dele. Acontece que chegando na casa do tio dele, ele vê que é uma casa extremamente bagunçada, que na minha opinião pode ser de que falaram para ele que ele era doido tantas e tantas vezes que ele acabou ficando doido de verdade quando ele encontra o livro na mão do tio morto dele. E quando ele vai ao cemitério ler a história, só que de repente aparece o Alvin, que é um dos valentões, vai lá e atrapalha ele e o pior acontece. A bruxa acorda e revive os caras que mataram, né? Eu acho interessante esse filme que tem tanta piada que só adultos entenderão, mas e você, já deixou o like? Enquanto isso, a
irmã do Norman vai atrás dele na casa do Neil, e ao mesmo tempo o Norman e o Alvin estão na casa do tio dele se escondendo. Acontece que eles conseguem fugir e encontram os outros que foram buscar ele no meio da estrada, mas acabou que o irmão do Neil atropelou um dos zumbis, e tem uma cena mais engraçada do filme. Maluco, é uma das cenas mais engraçadas que eu já vi. Esse filme é muito bom, tem uma cena melhor que a outra. O Norman fala que precisa ler o livro no túmulo da bruxa, só que ele tentou ler e não deu certo. Até que o Neil tem uma ideia e decide ligar pra amiga dele, super gênia, e ela fala que as mulheres que eram condenadas à morte por conta de bruxaria não eram enterradas junto com as outras pessoas. O que realmente é verdade, elas não eram enterradas juntos porque elas eram consideradas gentes, elas consideravam bruxas mesmo. Enquanto isso, os zumbis estão invadindo a cidade, mas o Norman e seus amigos vão para a prefeitura porque lá é onde ficam os registros e lá tá guardado onde a bruxa foi enterrada e morta. Mas o interessante é que os zumbis é que ficam com medo de tudo, e ao invés de todo mundo ficar com medo, os zumbis é que estão. Acontece que a população decide atacar os zumbis. Enquanto isso, lá na prefeitura, eles encontram uma sala enorme de registros e, mano, olha essa piada. Tem umas coisas se mexendo lá fora. Devem ser zumbis. Ai, não! Ah, não, são só adultos. Cara, muito boa. Depois de uma breve discussão dentro da biblioteca de registro lá da prefeitura, o Norman fala que talvez ele seja normal e que nunca pediu para a ajuda de ninguém, e que todo mundo fica chateado, e que ele não tá nem aí. Mas aqui nós podemos ver mais uma vez que ele se isola para que não tenha que passar pelos problemas que ele já vem passando a vida dele inteira, e é isso aí. Mas fora da prefeitura, as pessoas estão tentando invadir para bater nos zumbis. O problema é que quem está lá dentro são as crianças, e lá onde o Norman está, aparecem os zumbis e ele sai correndo. Mas lá fora, decidem queimar a prefeitura com tudo que há lá dentro, e enquanto isso o Norman sobe para o topo lá da prefeitura para tentar ler a história, só que ele acaba levando um raio, e quando ele acorda ele está novamente na visão da bruxa. Mas de repente o Norman vê que ela era só uma criança e acabou usando seus poderes e amaldiçoando as pessoas que a sentenciaram de morte. Quando o Norman acorda daquele transe, ele fala com os mortos e ele entende que eles precisavam do Norman porque ele poderia falar com ela, fazê-la dormir para que eles possam voltar ao túmulo. E cara, que genial essa premissa. O que acontece? Ela dorme por um ano e todo ano tem que ler a história na mesma data para que ela possa cochilar de novo e dormir durante mais um ano, e assim manter a maldição da bruxa, entre aspas, parada. O Norman acaba perguntando por que eles fizeram tudo isso, e os zumbis resumem tudo em uma palavra: medo. O medo que eles tiveram foi ao ponto de tomar a decisão de matar uma criança, e essa era a punição. E enquanto eles estavam em vidas, eles acreditavam fazer o certo por conta do medo que eles tinham dela. Então o Norman decide falar com a bruxa, mas ao sair ele tenta falar com a multidão que quer bater nos zumbis, mas a irmã dele decide tomar a frente dessa empreitada. E mano, olha essa outra piada. Na mão, Alvin. Tá maluco, esse filme é muito melhor do que eu lembrava. E depois de um discurso muito legal e divertido, eles conseguem conscientizar a multidão. Mas acontece que a bruxa ficou revoltada por conta que os zumbis não estão mais sofrendo e sendo castigados. E aí um dos zumbis decide levar o Norman para o túmulo da bruxa. E cara, o pai dele dá uma carona de carro. E essa cena é maravilhosa, porque dentro do carro tá tudo tranquilo, só que fora o mundo tá acabando. Eles chegam ao parque e o Norman vai lá ao encontro da bruxa. E as coisas começam a ficar perigosas agora. Então, editor, música de suspense, por favor. Enquanto o Norman vai andando pelas árvores e com os trovões e os raios, ele encontra o túmulo da bruxa e ela fala que ele não é bem-vindo, e eles têm uma breve conversa. Mas em uma cena, no mínimo, muito assustadora, ela sussurra no ouvido dele, dizendo que ela não vai dormir. Nisso, ela começa a atacar ele, e depois de quase morrer empalado, ele chega perto do túmulo da bruxa e ela assume um corpo de energia, mas o Norman decide falar com ela e contar a história dela. Só que ela fica muito bolada e destrói toda aquela parte da floresta. E ela começa a desfigurar todo o espaço. E o Norman continua contando a história. E depois de uma cena incrível, muito boa, ele consegue acalmar ela. Eles acordam em uma floresta toda iluminada e toda tranquila com uma paz. Ela conversa com ele e eles têm uma fala sobre a mãe dela. O Norman fala que às vezes as pessoas ficam com tanto medo que dizem e fazem coisas terríveis, e que a Agatha ficou com tanto medo que esqueceu de quem ela era e só pensava em sua vingança. Nisso a Agatha pergunta
pergunta se ele nunca quis que as pessoas que machucaram sofressem. E ele responde que sim, mas isso não iria mudar nada. E que sempre tem uma pessoa que você gosta em algum lugar. Ela pede pra ele terminar a história, mas ele fala que só depende dela. Eles dois sentam na árvore, deitam no ombro dele, no caso ela deita no ombro dele, claro, o que simboliza que ela foi descansar em paz. E assim acaba a maldição do filme, e assim acaba o filme. Cara, Paranormal foi um sucesso de bilheteria. Esse filme me trouxe muitas gargalhadas, sinceramente mereceu um vídeo inteiro sobre ele. Mas e você, o que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários que vai ajudar demais a gente aqui, porque a gente tá nessa empreitada junto. Se inscreve no canal que vai ajudar muito mesmo. E um beijo na bunda e até segunda.